Então, vamos para a nossa última palestra da manhã. A Maria Elisa Kunkel, ela é graduada em Física pela Universidade Federal do Ceará, especialista em jornalismo científico na Universidade Estadual de Campinas, mestre em Bioengenharia da Universidade de São Paulo e PhD em Biomecânica pela Universidade Ulm, na Alemanha. Ela atua como docente na área de Engenharia Biomédica do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo e na Universidade Federal do ABC. É pesquisadora com bolsa de produtividade, desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora DT2 do CNPq. É coordenadora do grupo de pesquisa biomecânica forense da Unifesp, do programa social da Unifesp Mão 3D de protetização e reabilitação de amputados. É pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp e da Universidade de Oxford, e é integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica e embaixadora da ONG americana Women in 3D Printing. Então, a Maria vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela na Alemanha, em relação à maternidade. Obrigada. Você vai descontar esse tempo aí da minha apresentação? Como é que é aqui? Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto sempre de contar a minha história, porque de uma forma ou de outra acaba motivando as meninas, motivando alguém, ou às vezes animando um pouco, dependendo aí da situação de cada um de vocês. Mas eu gosto muito desse tipo de evento. Não estou acostumada a ficar em ambientes que tem muitas mulheres, porque eu sempre trabalhei em lugares que tem muitos homens, mas é interessante, quando ele falou que ficou constrangido aqui, assim, a gente vive constrangida todos os dias da nossa vida, geralmente, quando a gente trabalha na área de engenharia, física, é um sentimento já normal. Antes de falar um pouco da minha trajetória acadêmica, o tema é discutir sobre as políticas de auxílio da Alemanha. Como é que essas políticas têm motivado com que as mulheres fiquem na academia, se elas são positivas ou não. Quando a gente pensa em legislação, em leis, as leis são feitas por pessoas para pessoas. E geralmente elas são baseadas na cultura dessas pessoas. Por isso que os países têm legislações tão diferentes. Às vezes a gente vê 2 países na Europa vizinhos que têm legislações completamente diferentes e a gente acha que a Europa toda é uma coisa só. E não é. Antes de explicar um pouco da minha trajetória acadêmica, eu vou falar um pouco da minha origem. Os meus pais nasceram no sertão do Ceará, num povoado muito pequeno, afastado da capital, né, de Fortaleza, e lá eles não tinham nada. Então, não tinha escola, transporte, luz, eletricidade, hospitais, não tinha nem transporte para chegar na escola mais próxima. Então, eles não estudaram. Então, as pessoas que moravam nesse povoado casavam entre si, não tinham como procurar acesso a desenvolvimento e viviam do que eles plantavam. O que me levou a fazer física foi, eu tive a oportunidade, então, de nascer em Fortaleza. Então, aqui eu dividi a minha carreira acadêmica em 3 blocos, antes de ir para a Alemanha, depois que eu voltei da Alemanha. E eu sou muito grata a cada um desses momentos, porque quando eu mostro assim tudo de uma vez, o pessoal acha muito bonito, acha lindo, mas foi muito sangue, suor e lágrimas. Não foi fácil, não foi uma carreira linear, não foi uma carreira planejada. E a gente acaba tendo que escutar muita coisa, engolir muita coisa, tem assédio assim, diário, seja direto ou indireto. Eu costumo brincar que quando eu estava na Alemanha, entendia só a metade, estava difícil. Quando comecei a entender tudo, ficou pior ainda. Porque eu comecei a entender o que eles comentavam, que era desnecessário saber. O que me levou a fazer física não foi nenhum interesse grande pela física, que eu era boa aluna da escola, nada disso. Eu era uma aluna mediana, mas eu gostava muito de história da ciência e eu lia muitos livros de biografias das cientistas. Então, a cientista Marie Curie foi a cientista que mais me influenciou. Eu li, eu acho que todas as biografias que saíram até agora, e a vida dela foi muito difícil, assim, mas muito difícil mesmo. Então, eu comparava com a minha tá boa, né? Tá um pouco melhor do que a dela. Pelo menos a minha, as mulheres podem ir para a universidade. Quando ela começou, não podia. E tem uma citação do livro dela, de alguma das biografias, que eu não sei se é verdade, mas eu tomei como verdade e eu fui usando isso para sempre, que ela só tinha 3 vestidos. Então, era no século passado, era aquele vestido bem grande, com a saia rodada. Ter um vestido era uma coisa muito cara. E ela fala que ela só chegou na França, quando ela saiu da Polônia, ela tinha 3 vestidos. Um ela dormia em cima, porque era muito frio. O segundo ela vestia e o terceiro ela se cobria. E quando ela ia para a universidade, ela revezava com esses 3 vestidos. E ela fala que era o que ela tinha, foi o que ela levou da Polônia, e foi o que
ela podia contar que era dela. As outras coisas não eram delas. Então, o que me levou para fazer física? Foi uma visita de um professor da Universidade Federal do Ceará na minha escola. Ele foi lá, falou, olha, quem quer ir lá no laboratório, ver como é que funciona, ver o que tem lá? A gente foi, e esse agente só fui eu de mulher, a maioria eram os meninos. Não tinha muita coisa no laboratório, mas assim, era dentro da universidade. Então, para mim, estar fisicamente dentro da universidade já era um sinal de que eu poderia continuar na universidade. Então, acabei escolhendo o curso de física. Tive várias dificuldades durante o curso de física. Eu não vou contar detalhes de cada uma dessas fases, mas eu estava terminando física já. Eu tinha uns 26, 27 anos e namorava, meu namorado era bem jovem. Ele devia ter uns 20 anos no máximo, ele estava ainda fazendo cursinho. E a gente chegou no Congresso Brasileiro de Física, que eu não me lembro mais onde foi, algum lugar do Brasil. Chegamos cedo. Quando nós chegamos, o presidente ou o coordenador do Congresso, ele estava com o microfone dando uma entrevista. E aí ele falou assim, olha só, chegando jovem físico com a sua namoradinha. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi, eu pensei, isso vai acontecer muitas vezes. E realmente, coisas desse tipo acontecem muitas vezes. Fui fazer o mestrado na USP, tive a oportunidade de ir para a USP para fazer o mestrado. E quando você sai do Nordeste e vai para São Paulo, é como se fosse uma viagem internacional. Porque você começa a ser discriminado pelo simples fato de você ter vindo de um outro lugar. E as mulheres, as nordestinas, de modo geral, elas são muito discriminadas quando chegam no Sudeste, no Sul do país. Porque a maioria não vai para fazer pós-graduação. A maioria vai para trabalhar, a maioria vai acompanhando alguém. Então, assim, não é um fluxo muito comum. Então, eu me lembro que quando eu consegui ir para a USP, era uma seleção de currículo, e a secretária ligou e falou assim, olha, tem um professor aqui que se interessou pelo seu currículo, mas não tem bolsa. Aí ela falou assim, você não vem, né, que você é do Ceará? Acho que essa frase dessa mulher foi o que me motivou a chegar até o final ali da minha trajetória. Eu disse assim, como é que ela sabe que eu não vou só porque eu sou do Ceará? Consegui dinheiro, comprei a passagem e fui. Fiquei 1 ano na USP, sem nenhum tipo de auxílio, convencendo o professor que dava para a gente fazer um pedido de bolsa para a FAPESP. Conseguimos aprovar a primeira bolsa FAPESP do grupo. E detalhe, quando eu cheguei para conversar com o meu orientador, o primeiro contato com ele, uma aluna saiu da sala dele chorando desesperada. Essa foi a primeira impressão que eu tive do meu orientador. Até hoje eu não descobri o que foi, mas foi assim que começou. Quando eu estava fazendo o mestrado, abriu na Unicamp o primeiro curso de especialização em jornalismo científico. Eu tinha já lia muito sobre divulgação da ciência, eu tinha muito interesse em fazer. E aí eu falei com o meu orientador que gostaria de ir, ele me liberou, estava terminando o mestrado, mas eu ouvi vários comentários do tipo, eu sabia que ela não ia dar para a ciência, por isso que ela quer fazer jornalismo científico. Porque você, quando vai fazer divulgação científica ou atividades de extensão, a primeira coisa que as pessoas pensam vai fazer uma coisa fácil, porque não quer fazer a coisa difícil, que é a pesquisa. Mas hoje, por exemplo, jornalistas lá da minha cidade me ligam para fazer entrevista e ficam perguntando coisas dos meus colegas de outras áreas de tecnologia, e eu falo, pergunta para ele. Não, mas se a gente conversa com ele, não entende nada do que ele fala. Você não pode explicar o que é que ele faz? Não, ele que explica o que é que ele faz, eu explico as minhas coisas. Quando eu fui para a opção de ir para a Alemanha, de todos os atrevimentos, essa daí foi a maior, porque eu não tinha nenhum parente, eu não falava alemão, eu nunca tinha saído do Brasil. E eu pedi uma bolsa do CNPq, na época tinha aquela bolsa de integral, né, como tem até hoje, e a bolsa foi aprovada a princípio. Fiz um contato, uma professora que me ajudou lá da COP, para fazer o contato com um professor da universidade, que todos os professores que eu perguntava falaram, não conheço ninguém na Alemanha, não sei de ninguém na Alemanha, eu sabia que eu conhecia, mas eles não gostam de indicar mulheres. Principalmente porque o sistema alemão é, às vezes, muito cruel com as mulheres. Então, ele já sabendo disso, ele já não indica. E eu tinha uma bolsa, então, aprovada. Foi na época que começou, acho que no primeiro governo do Lula, e faltava, tipo assim, 15 dias para viajar, e avisaram que das bolsas que tinham sido aprovadas, aquelas bolsas que não eram prioridade para a pobreza no Brasil, foram canceladas. E a minha bolsa era desenvolver um braço robótico para fazer uma cirurgia de sinusite que só tem no norte da Alemanha. Então, assim, não era prioridade para o Brasil. Foi a mesma coisa da mulher lá que falou, você não vem, né, que você não tem bolsa? Eu me lembrei de novo. E aí eu fui para a Alemanha mesmo sem a bolsa. Já tinha comprado a passagem, eu pensei, vou passar 3 meses na Alemanha, consigo nesse período pelo menos aprender um pouco de alemão, depois eu volto. Eu acabei ficando 7 anos desses 3 meses. Eu vou entrar em detalhe um pouco depois sobre como é que foi o período de tempo, mas
2006, eu tive o meu filho, estava entre uma universidade e a outra, definindo onde é que eu ia fazer o doutorado, e nesse período aqui, foi o período em que... Por que eu tive o filho aqui? Porque para o relógio cronológico já estava tarde. Eu tinha 34 anos, na época eu queria ter 2 filhos. E eu via muito as minhas amigas falando, parente que tentava engravidar, já não conseguia, tentava e não conseguia. Aí eu pensei, não, tem que ser agora. Mas até o último segundo, na hora de realmente fazer, eu pensava, eu estou muito nova. Eu não posso ter filho agora, eu estou muito nova. Mas chega uma hora que você realmente fica entre a cruz e a espada. O que você vai fazer? Você não tem muita opção. Quando eu voltei, quando eu saí da Alemanha e vim para o Brasil, eu tenho que explicar até hoje por que é que eu deixei a Alemanha e vim morar no Brasil. Porque as pessoas acham que lá é um mundo encantado, que tudo dá certo, funciona e que é maravilhoso. Vou passar adiante, a gente vai já ver um pouco mais. Voltei. Essa daqui é a Universidade de Braunschweig, é a primeira universidade que eu fui, foi lá que eu aprendi alemão, lá tinha um curso de germanística e os alunos tinham que fazer cursos para os estrangeiros, e eu fiz todos os cursos que tinha, cursos de fonética para estrangeiros da América Latina, então acabei aprendendo o alemão muito rápido, a minha pronúncia ficou muito boa, eu esqueci o inglês de um jeito que hoje eu falo inglês com sotaque alemão, porque realmente eu tive que me esquecer de muita coisa para aprender o alemão. Aqui é o Instituto de Robótica e Processamento de Informática. Tem a minha foto lá até hoje, está lá na capa, essa daqui. Ali era eu, sem entender uma palavra em alemão, tentando descobrir como é que funcionava um braço robótico, que já por si só já era algo complicado. Eu fiz a disciplina de robótica 3 vezes. Na primeira eu não entendia nada, na segunda eu entendia, mas não conseguia falar. Na terceira foi que eu conseguia fazer as provas. Quando eu entrei na Alemanha, como eu não tinha bolsa, o meu futuro orientador ele falou, como é que você veio sem bolsa? Não tem como você ficar sem bolsa aqui. Aí a gente sentou, conversou. A única maneira foi eu me matricular na graduação e conseguir uma bolsa de iniciação científica, para ter pelo menos um vínculo com a universidade. Só que o curso lá, o instituto era só para alunos de informática. Eu, como era física, eu só conseguia meia bolsa de iniciação científica. Então, eu já tinha um mestrado na USP, e fiquei trabalhando com meia bolsa de iniciação científica, mas para mim estava ótimo, estava valendo, porque eu estou na Alemanha, eu estou na universidade, e estou fazendo uma pesquisa que poderia ser o meu doutorado. Nesse período, eu queria trabalhar especificamente com biomecânica, mas o tema que eu queria não tinha nessa universidade. E o meu orientador, na época, ele falou, vai na Universidade de Ulm, que lá tem um instituto de biomecânica para conseguir um co-orientador. E eu fui lá, apresentei um seminário, já apresentei o seminário em alemão, e eles gostaram tanto que eles falaram, a gente não pode te orientar, porque vai ser um problema por conta da distância, mas tem uma vaga aqui para você. E aí, só abrindo um parêntese, na Alemanha não tem bolsa. Eu ia com uma bolsa do Brasil, que ia me manter lá na Alemanha. Mas todas as pessoas que fazem pós-graduação, e pós-graduação lá em quase todas as áreas, se resume ao doutorado, não tem mestrado, eles trabalham na universidade. Então, quem faz o doutorado está trabalhando na universidade. Você tem a folha de pagamento, você paga os impostos, paga tudo direitinho. E aqui foi quando eu realmente comecei a ganhar o tanto que ganhava os meus colegas. Só que as condições, de modo geral, não eram tão boas, porque nesse meio termo eu já tinha tido um filho e eu tinha muito menos tempo para me dedicar à pesquisa. Aqui é o Instituto de Robótica, o Instituto de Biomecânica, onde eu fiz o meu doutorado. Esse daqui é uma foto da cidade de Ulm, esse aqui é o rio Danúbio. E assim, essa é a foto, quando você procura Ulm na internet, essa é a foto. Em algum ano que houve inverno, que houve verão. E que eles aproveitaram para tirar uma foto de um momento muito específico. Durante mais de 6 meses do ano, era isso daqui. Só que essa aqui ainda foi sorte que estava claro. É isso daqui escuro. Então, esse era o meu caminho para a universidade. Todo mundo que olha, ai, que lindo, que sonho. Era cheio de buraco de coelho, que você caía, ficava a perna dentro do buraco do coelho. Às vezes, entre essas árvores, estava congelado, tinha que procurar uma pedra para abrir. Agora, você imagina a pessoa lá do Ceará procurando uma pedra para quebrar uma parede de gelo para atravessar. Era muito frio para mim. Não importasse o que eu vestisse, era sempre muito frio. E tinha também a Adrian Kunkel, que eu tinha que levar para a creche todo dia, escondido do meu orientador, porque ele não sabia que eu chegava atrasado todos os dias. A cidade de Ulm é uma cidade como Londres, São Paulo, caríssima. Não tem condições de você morar lá com o salário de uma pessoa que faz doutorado. Então, eu tinha que morar em Langenau, que era outra cidade mais próxima. Não, em Albeck, que era a cidade mais próxima. Mais próxima, sim, pega um trem. Só que em Albeck não tinha creche o dia inteiro, só tinha meio período.
onde tinha creche o dia inteiro era em Langenau. Eu fazia esse triângulo todo dia, durante os 3 anos do doutorado. Então, eu saía de casa às 5 da manhã, sendo que o sol nasce 9h30, 10 horas, mais ou menos. Então, na hora que eu saía de casa, até dizer assim, saiu o sol, já tinha passado 5 horas. Eu, literalmente, pegava um trem com um carro com o carrinho de bebê, eu jogava ele dentro da creche e saía correndo para a universidade. E no caminho eu chegava atrasado. Um dia eu cheguei atrasado porque alguém se matou na linha do trem, do metrô. E eu falei para o meu orientador, olha, desculpa, aconteceu isso. Ele falou, mas você não sabe que isso acontece sempre em fevereiro? Saia de casa mais cedo. Você tem que sair de casa mais cedo, porque fevereiro já é o fim do inverno, as pessoas estão realmente se matando. Saia de casa mais cedo. Então, esse tipo de informação eu não tinha na minha vida. Esse tipo de coisa eu tive que aprender para me acomodar, para entender como é que é. Bom, terminei o meu doutorado. O meu doutorado eu consegui terminar com a nota máxima. Eu defendi em alemão e ganhei uma condecoração por isso. Porque eu não sabia que nenhum estrangeiro nunca tinha defendido em alemão. Se eu soubesse, eu não tinha nem feito. Mas deu certo, consegui uma condecoração. Depois que eu terminei o doutorado, voltamos para o Brasil, explico já o motivo. Voltamos para o Brasil, o Adrian tinha quase 5 anos, ele já falava 2 idiomas fluentes. E ele já não aguentava mais que eu contava para ele as histórias de Niná, era sempre história da ciência. Então, todos os cientistas ele conhecia, ele sabia a história de trás para frente. Eu acabei acelerando muito a aprendizagem dele, os professores reclamavam, porque ele chegava lá falando em buracos negros, em coisas inconvenientes para uma criança. Voltamos para o Brasil. Quando nós voltamos para o Brasil, eu fui trabalhar na UFABC, fiz um concurso lá. Eu não passei no concurso porque eu não conseguia falar português. Eu só misturava muito com o alemão, eu desisti da prova, do concurso. Mas como eu tirei nota boa no concurso nas outras provas, me chamaram para professora visitante. Fiquei 1 ano e meio na UFABC como professora visitante. E eu dei uma palestra no TED. E isso é bem interessante porque quando eu tinha 5 anos era normal que a minha mãe não soubesse me ajudar na escola. Minha mãe não sabia o que era um coletivo, um adjetivo, conjugação de verbo. A gente ensinou ela. E quando meu filho tinha 5 anos, eu já fazia o doutorado. Ele já falava 2 idiomas, e para ele achava que toda mãe fazia doutorado. Ele achava que mãe e doutorado era a mesma coisa. Então, um dia eu cheguei na escola, ele estava brigando com o aluno, porque o aluno não falava, um amiguinho dele, em que a mãe dele fazia o doutorado. Porque ele achava que mãe e doutorado era a mesma coisa. Eu dei sorte de chegar na Universidade Federal do ABC no momento que estava surgindo a impressão 3D no Brasil. 2012, ninguém sabia o que era impressão 3D no Brasil. Acharam uma impressora 3D lá de R$1 milhão na UFABC, me chamaram para o treinamento. E nesse mesmo período, a gente estava falando aqui de ciência aberta, colaborativo, eu conheci um pessoal da África do Sul, depois dos Estados Unidos, que estava desenvolvendo próteses usando impressão 3D. Foi assim que começou a minha vida acadêmica. Não foi influenciada por nenhum tipo de pesquisa que já existia. E foi esse um dos motivos que me fez também voltar para o Brasil. Eu queria trabalhar com física aplicada. As propostas que tinha na Alemanha, depois que eu terminei, era como você fazer o assento da primeira classe ficar mais confortável ainda. Eu pensava, não foi para isso que eu estudei tanto, para isso. Como você melhorar a ergonomia da mochila das crianças, que elas estão sofrendo porque elas vão para a escola com a mochila pesada. Aí eu ficava pensando, na escola não tem, no Brasil não tem nem escola, não tem mochila, as crianças não têm nada. Então, assim, voltei pensando em trabalhar num serviço mais voltado para o social. Esse daqui é o meu grupo de pesquisa na Universidade Federal de São Paulo, fiz um concurso lá, passei. E um dos motivos também que me fez voltar para o Brasil foi que na área de biomecânica não tinha ninguém no Brasil com doutorado em biomecânica e foram criados vários cursos de engenharia biomédica. De novo, eu não consegui a bolsa porque o Lula entrou, mas o Lula entrou depois e fez as universidades. E hoje eu trabalho em uma universidade que ele fez. Não estou defendendo, mas na época eu fiquei com muita raiva disso e depois me recompensou de alguma maneira. Os novos cursos são de engenharia, precisam de pessoas com áreas que não tem no Brasil. Então, foi fácil para mim entrar no concurso e passar. A maioria das pessoas do meu grupo tem muitas meninas, porque elas se influenciam pelo fato de eu estar trabalhando, de eu estar coordenando. Criamos um programa de extensão que foi o contrário. Geralmente você faz da pesquisa e da pesquisa gera uma extensão. A minha trajetória foi, criei um grupo de extensão, um programa de extensão, conseguimos recursos de empresas, doação, colaboradores, porque nós fazemos próteses e damos para essas crianças. O SUS não faz prótese de membro superior para criança, não existe nenhum modelo no Brasil, para comprar tem que ser importado, é muito caro, a criança cresce, pede, tem vários motivos. E isso é o que nós trabalhamos hoje. Tem casos assim bem dramáticos, por exemplo, dessa moça aqui, a Geisiane, o marido dela cortou as 2 mãos dela. Então, nós trabalhamos, não é só a parte
técnica, mas tem a parte psicológica, a parte de empreendedorismo que a gente foi desenvolvendo. Eu uso muito recursos da área corporativa, como design thinking, storytelling, muitas ferramentas de gerenciamento de projeto. Participamos também de vários concursos. Esse aqui é o meu filho, não parece, mas é esse, parece mais o outro. E ele sempre está comigo, ele sempre me acompanhou, então ele consegue explicar qualquer um dos meus projetos, apesar dele dizer que é de humanas, que não é a área dele, que ele é de humanas. Na área de forense, eu tenho projeto com muitas alunas do ensino médio, que são projetos de iniciação científica júnior. Nós levamos as meninas lá no CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, para conhecer. Esses são alguns projetos do meu grupo. Esse daqui já virou uma startup, já está sendo vendido próteses de orelha. Esse daqui é uma startup que eu estou criando agora. E esse aqui é um projeto social também do Mão 3D. Todos feitos com impressão 3D. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a política para a maternidade na Alemanha. Tem duas coisas. Tem a maternidade na Alemanha para se formar uma doutora, e tem a maternidade na Alemanha quando você vai entrar no mercado de trabalho. Então, na Alemanha, tem um número muito grande de doutores que trabalham em empresas. As empresas contratam, pagam muito bem. Então, como lá tem muitos doutores, uma boa trajetória é você entrar numa empresa. A princípio, eu pensei, vou entrar em uma empresa, porque entrar na universidade, acho que como foi dito aqui, é quase impossível. Você tem uma carreira acadêmica, você vai começar a ser professora com 60 anos. Se você for do local, se você é estrangeira, a chance é bem menor. A gente via o pessoal que estava com professor substituto durante décadas. Então, assim, a chance de conseguir entrar na universidade era baixa. E aí eu comecei a me candidatar para as empresas. O que acontecia? Nas entrevistas, quando eu mandava o currículo, eu não dizia que tinha filho. Na entrevista, quando eu falava que tinha filho, as pessoas já levantavam e já iam embora. Não continuava nem a entrevista. Porque assim, é impossível, se você tem filho, você ter uma carreira dentro de uma empresa. Isso é muito cruel na Alemanha. As mulheres na Alemanha, de modo geral, são muito feministas. Mas feministas no sentido de não querer ter os mesmos direitos que os homens. Elas querem ser igual ao homem, mudando a vida dela para ser a vida de um homem. Ou seja, elas não se cuidam, elas não têm filho, muitas delas nem querem relacionamento. E os maridos, geralmente, eles querem ter filho e as mulheres não querem. É o contrário. Então, as políticas que existem são visando a legislação que tem hoje. Não é visando a equidade de gêneros. Isso acho que é o terceiro ponto. O primeiro ponto que o governo pensa é o seguinte: a população da Alemanha está diminuindo. Quem é que faz os filhos? É a mulher. Então, vamos ajudar a mulher, porque senão daqui a pouco não vai ter mais a Alemanha. Chegou um momento que estava assumindo uma cidade a cada 3 anos. De tanto que as mulheres queriam entrar no mercado de trabalho e não ter filho. Então, as políticas foram feitas nesse sentido. Enquanto que a taxa de natalidade no Brasil é de 14 para cada 1.000 pessoas, na Alemanha é 1,4. Ou seja, 90% menos. Então, se o governo não faz nada, ninguém vai ter filho mesmo. Por isso que abriram as portas também para os estrangeiros, que vai uma turca lá, tem 10 filhos, e aí já compensa 10 alemãs que não querem ter filhos. Deixa eu só ver o que tem mais aqui na sequência. Quando eu mostrei aqui, eu mostrei essa foto para o meu filho, que eu fui dar uma palestra e alguma coisa, acho que era mulheres, empreendedorismo, liderança, alguma coisa assim. E eu mostrei para ele essa foto e disse assim, o que você achou dessa foto? Aí ele falou, coitada dessa mulher, ela tem que trabalhar e cuidar do bebê. Só que ele observou uma coisa que eu não tinha observado. Ele falou assim, mãe, e ela ainda ficou menstruada. Eu juro que eu não tinha visto isso. Mas ele fez essa observação porque é um filho muito junto com a mãe, acompanha o dia a dia, sabe o que acontece. Então, ele fez uma observação que foi ótima. Então, acho que completou bem a descrição. Então, como é que é a legislação na Alemanha? Na Alemanha tem uma legislação que é assim, se você tem um emprego e perdeu o emprego, você entra no seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para sempre. Tem gente que fica a vida inteira dizendo, estou procurando emprego, e vive como arbeitenlos, que é o desempregado. A desvantagem de viver como desempregado é questão de status. Ninguém quer conversar, ninguém chama para sair, ninguém quer namorar com um cara que é desempregado. Mas dá para sobreviver tranquilamente na Alemanha pro resto da vida desempregado. O governo paga o plano de saúde, que lá não tem SUS, e se você está desempregado, o governo paga o plano de saúde, paga até a televisão, que é para você não entrar na depressão, tem o lazer, que é a televisão. É sério, paga tudo isso. E na Alemanha tem os impostos muito estranhos também. Se você fala que tem uma religião, você paga o dízimo automaticamente na folha de pagamento. Desconta. Se você tiver um animal, paga o imposto do animal.
Se você usa televisão e rádio, tem um imposto da televisão e rádio. Então, assim, eles arrecadam recursos de outras fontes. Então, mas se um homem está desempregado, ele se inscreve como desempregado, ele recebe. Se uma mulher tem um filho e ela está procurando um emprego e está procurando uma creche ao mesmo tempo, ela não pode receber o direito de ser desempregada. Porque eles falam, você não tem de colocar o seu filho agora, então você só vai receber o recurso de desempregada quando você tiver uma creche. Só que as creches de inteiro são todas pagas. Se você está desempregado, você não tem. Já é a primeira injustiça que eu acho que existe. Porque o homem, ele mesmo tendo filho, ele pode trabalhar a qualquer hora. Mas a mulher, se ela tem um filho, a obrigação dela é cuidar do filho. Então, o seguro-desemprego ela já não recebe. Aí tem a licença maternidade, que é ligado à carteira assinada, só recebe a licença maternidade se tiver com a carteira assinada. Quando eu tive o meu filho, eu era estudante eu era da graduação, né, teoricamente, tinha uma bolsa de IC, não tinha direito à licença maternidade. A licença maternidade são 4 meses na Alemanha. E esse período de 4 meses é o período que a mãe pode se afastar do emprego, voltar para o emprego e ela recebe esse salário. Só que, além da licença maternidade, tem outros abonos. Tem o Kindergeld, que é como se fosse o Bolsa Família. É um dinheiro que toda mãe recebe quando tem um filho. O filho nasceu, recebe o Kindergeld. É mais ou menos 300 euros. Já dá para dar uma ajuda. Eles falam que não é um auxílio. Eles falam que é a restituição pelo que o pai está gastando com o filho. Então, assim, parece que muda muito esse termo. Mas você recebe isso por cada filho e até o filho completar 18 anos. Se tiver na universidade, até os 25 anos. E se tiver uma criança com deficiência, é vitalício. Então, já é um auxílio que ela tem. Aí, fora isso, tem o Elterngeld, que é como se fosse uma licença para os pais. É uma licença que não é obrigatória, qualquer pessoa pode pedir. A licença maternidade é obrigatória. Ela não pode trabalhar antes do parto, nem depois do parto durante esses 4 meses. O auxílio dos pais é assim. São 3 anos de direito, de licença, que pode ser usado tanto pelo pai como pela mãe. Esses dois, eles não podem perder o emprego nesses 3 anos. E a empresa tem que pagar, durante 15 meses, o valor do salário do pai ou da mãe que está em casa. Então, isso daí ajuda muito. Isso aí foi o que me ajudou. Eu não tenho lembrança de ficar dando a papinha do meu filho, porque foi o meu marido que ficava com ele em casa. Eu chegava do trabalho, era sempre a mesma cena. Minha casa tinha um vidro assim na frente, o meu filho estava com um paninho assim na porta, chupando com a chupeta, e o marido estava lá assistindo futebol com a lata de cerveja na mão. Mas ele já tinha passado o dia inteiro com ele, dado banho, comida, brincado, saído para passear, feito tudo. Então, assim, eu só consegui terminar o doutorado por isso, porque tinha esse auxílio e nós conseguimos usar isso. E os homens gostam muito de utilizar isso. O pessoal fala assim, no Brasil ninguém ia querer. Um homem ia ficar 1 ano parado cuidando do filho. Mas lá a maioria dos homens já, no pedido de casamento, fala, eu fico 1 ano com o bebê. Para ver se convence as mulheres a realmente ter o filho. Tem mais coisas, mas eu vou adiantar aqui que a gente já está com pouco tempo. Tem um vídeo que se eu tivesse passado antes, vocês não iam entender. Mas agora eu acho que dá para passar. Ele está em alemão, você tira o som, por favor, e aí eu explico o que é. Tem uma expressão na Alemanha que chama Rabenmutter. Mutter é mãe e Raben é corvo. Então, se você é uma mulher que tem um filho e vai trabalhar, todo mundo vai dizer que você é uma mãe corvo. O que a mãe corvo faz? Ela tem os filhos, ela vai embora. Deixa eles lá no ninho e se vira. O vídeo, ele está aí no desktop. Então, a mulher, assim, o conceito de ser eficiente na Alemanha é ou você é uma boa mãe, uma ótima mãe, ou você é uma mulher que vai fazer uma carreira. Os dois é impossível. Então, eles têm esse conceito de que os dois é impossível, que a gente não tem no Brasil. Que se a gente estivesse no Brasil, parava, metade das mulheres já não iria conseguir continuar trabalhando. Então, quando você pensa que a mulher vai ter que parar tudo na vida dela para cuidar do filho, isso é muito injusto, né? É uma limitação muito grande. Mas as próprias mulheres criticam as mulheres que vão ter um filho e continuam a trabalhar. O que é que ele dá? Tem internet, não?
Depois a gente vai tentar mostrar o vídeo, mas em resumo eu vou contar para vocês o que é. É uma alemã que quando ela foi para a França, ela conta como foi a experiência dela de ter o filho na França. E na França é um pouco parecido com o Brasil, com a diferença de que na França tem mais creches do que no Brasil. Acho que tem assim, uma dedicação maior das mães. As mulheres na França, elas são incentivadas a ficarem mais tempo com o filho. Então, quando essa alemã, ela foi para a França e com 3 meses que o bebê nasceu, ela colocou na creche, aí ela fala que a família dela inteira chorou, dizendo que não, que você tem que ficar com o filho, que você não pode deixar ele na creche. Mas as francesas, geralmente, elas fazem isso como aqui no Brasil. 3, 4, 6 meses, a gente deixa numa creche, ou fica com alguém e volta ao trabalho. E aí ela fala um pouco dessas vantagens que tem... Tá. Ela fala um pouco dessas vantagens que tem da França, da Alemanha e que não tem na França, que são países bem próximos, teoricamente se desenvolveram em uma mesma época, e ela fala que o que faz com que tenha legislação diferente é como é que a francesa, a mulher, age e como é que a alemã age de modo geral. Então, Arabemuta é um palavrão, assim, é um xingamento mesmo para uma mãe que deixa o filho na creche e vai trabalhar. Só que nesse vídeo ela fala que se não fosse esse auxílio do governo, porque esse auxílio do pai, quando vai ficar em casa, ele não recebe o salário integral, mas ele pode receber até 1.500 euros. 1.500 euros já dá 6.000 reais. Então, é uma boa ajuda se tem ainda o Kindergeld e tem ainda, se o filho está, por exemplo, na escola e a mãe está procurando emprego, ela recebe também o seguro-desemprego. Então, são os auxílios da Alemanha que ajudam. Só que esses auxílios, eles ajudam, no meu caso, me ajudaram quando eu estava no doutorado. Quando eu terminei o doutorado, que eu já estava pronta para trabalhar, que as pessoas me procuravam para entrevista de emprego, a maioria tem agências lá que procuram pessoas para cargos de chefia. Então, eu escutava coisas absurdas, que às vezes eu ficava assim, mas será que eu não estou entendendo? Será que o meu alemão está tão ruim assim? Porque não é possível que a pessoa falou isso. E realmente eram coisas absurdas, do tipo, de eu chegar para a entrevista e a pessoa nem falar bom dia, ela já vai levantando e vai embora. O que aconteceu? Não, você já vi que você não tem um perfil. Então, assim, mas nem abri minha boca, não falei nada, eu chegava, como ela falou, cheguei lá com todos os meus artigos, com CDs, com tudo, e a pessoa falava, não, são 5 engenheiros suíços, eles não vão respeitar você, porque você é muito feminina. E eu não ia assim, eu ia vestida até aqui, com nude, eu ia quase transparente, assim, para não parecer tão feminina, que eu já sabia que acontecia isso. Mas imagina assim, você é uma mulher, e a pessoa fala, você é muito feminina. Aí você pensa, eu tive um filho, me matei para adquirir o meu corpo de volta, para ficar do jeito que está, tirei uma nota máxima do doutorado e escuto isso. Ela pergunta assim, mas é porque eu sou muito pequena? Não, é porque você é muito magrinha. Se você fosse um pouco mais, até que dava. Então, assim, essa conversa não tem condições de continuar, então eu mesma ia embora. Outra entrevista, a pessoa falou assim, você vai ter que viajar para vários países. Mas vários países na Europa é como ir aqui em várias cidades, né? Tudo muito perto. E eu falava, tá, eu vou. Tá, mas você tem um filho. Sim, meu filho fica com alguém. Não, mas isso não é bom para o seu filho. O seu filho vai crescer com problema. Aí eu falava, o filho é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E ele, durante o doutorado inteiro, foi assim. Aí o outro perguntou, você vai ter que viajar. Tá, o seu marido, que garantia a gente tem que o seu marido vai deixar? Aí eu perguntava, vocês fazem essa pergunta para os homens? Não, não foi isso que eu perguntei. Responda a pergunta. Eu disse, não quero trabalhar nessa empresa. A empresa nem me contratou e faz esse tipo de pergunta. Um outro eu levei os artigos, outro era para trabalhar numa universidade. Eu levei os artigos e eu falei, olha, eu não trouxe tudo impresso, tem um CD aqui com todas as outras publicações. E ele falou assim, tem samba também aí? Você vai mostrar samba para a gente? Então, assim, antes da pessoa dizer que tinha sido a vaga aprovada ou não, eu já não queria. Porque como é que você vai trabalhar nessa empresa? Na universidade, você escuta coisas absurdas, do tipo que eu escutei na universidade, na primeira universidade, que o professor falava, o meu nome é Kunkel, né? Então, Kunkel, e lá fala senhora Kunkel. Então, ele ligava, Frau Kunkel, eu já sabia que era alguma coisa que eu tinha feito errado, e ele falava, passei em frente à sua sala e você estava sorrindo. E eu trabalhava com uma argentina, eu tinha uma aluna de iniciação científica. Aí eu falei, tá, pode ter acontecido que a gente estava sorrindo, mas por quê? Aí ele falou, quem ri não trabalha. Como é que você não ri escutando isso? Me explica. E eu não podia rir nessa hora também. Aí eu cheguei lá na sala e falei, Analia, eu vou te falar uma coisa, mas você não ri. Fala o quê? Não pode rir, pelo amor de Deus. Eu falei, ela rolava no chão de rir. Ela disse assim, não é possível isso. Então, todo dia tinha uma dessa. Ele falava, você não pode se vestir igual a mulher. Você tem que eu vou me vestir como? Igual os meninos.
calça polo, jeans, o mesmo pullover durante 2 semanas, sem trocar de preferência. Ele falava desse jeito, porque ele não queria que eu destoasse do ambiente que só tinham homens. Então, assim, isso é coisa que você vai escutando, engolindo, que você quer terminar o doutorado. Só que para você trabalhar, imagine você passar o resto da vida num ambiente desse. E aí eu pensava, no Brasil não existe isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei assim, 80% alemã. Eu pegava meu filho, eu escondia de todos os lugares para ninguém ver, porque lá tem nos condomínios. As crianças não podem fazer barulho na escada. As crianças não podem tossir. As crianças não podem cantar. As crianças não podem arrastar um carrinho. Então, tudo era proibido. Quando eu estava no meio do doutorado, eu separei do meu marido. A gente, no casamento, não estava dando certo, mas nós separamos amigavelmente. Ele cuidava do meu filho quando eu podia, a gente ficava revezando. E foi a coisa mais difícil conseguir um apartamento para morar com uma criança. Tinha imobiliário que falava, cachorro pode, criança não pode. Eu vi isso várias vezes. Porque criança incomoda, porque criança faz barulho, porque criança vai destruir as paredes, tudo mais eles falavam. Então, assim, como eu estava com um filho de quase 4 anos, eu falei, onde é que eu vou esconder o meu filho para poder eu trabalhar? Eu disse, desculpa, eu tive um filho. E isso é um peso, assim, que você fica. Eu poderia ter abandonado a carreira, eu poderia ter desistido. Eu não tive o caso extremamente mais complicado de vocês, que tem uma criança com deficiência, que inviabiliza tudo. Mas se você tem um filho, você não pode mostrar para ninguém, em nenhum lugar, e você tem que esconder, isso é um terror na sua vida. Teve um dia que eu tive que levar ele para a universidade, que ele tinha que tomar uma vacina. A vacina era na clínica vizinha à universidade, não tinha como eu levar ele e voltar para outra cidade. Ele ficou na minha sala, bem quietinho, o dia todo, não deu nem um pio. No final do dia, a diretora, que era uma mulher do instituto, ela foi lá e falou, olha, seu filho estava aqui, que lindo, muito bonitinho ele. Aí eu já fui explicando, olha, mas é porque tem a vacina e tal e tal. Ela falou, não tem problema nenhum, eu vou descontar esse dia e tá ótimo, tá tudo certo. Eu trabalhei o dia inteiro com ele ali na tensão de que ele não ia respirar, que ninguém ia ouvir. E veio na folha de pagamento, dia descontado de trabalho. Então, assim, é uma coisa atrás da outra que você pensa, tem muitas vantagens aqui, mas do outro lado tem muito mais desvantagens. Pode passar o próximo? É o último já, esse daí. Tem uma literatura vasta sobre a rabamuta na Alemanha. Tem muitos livros sobre isso. Por incrível que pareça, tem livros sobre isso. Então, eu vou traduzir só alguns para a gente encerrar. Quanto tempo eu tenho? Ah, então pronto. Aqui, ó. Por que eu decidi ser uma rabamuta? Para ser uma mulher. Esse daqui. Eu sou uma rabamuta, porque que a rabamuta não é tão ruim assim. Você está fazendo carreira, sua rabamuta. Aí essa daqui, ó. Tire 5 semanas de pausa sendo uma rabamuta. De repente, rabamuta, o que fazer? Esse daqui é um guia de como ser uma boa rabamuta. E esse daqui é rabamuta. Enquanto a criança sobreviver, tudo é permitido. Eu sou uma rabamuta e não me arrependo disso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Maria. Só lembrando, mamães, tinha um pai, eu acho, pegar as crianças, tá? E pergunta, gente. Tá? Olha só, a gente não vai almoçar, tá? Só para avisar. Comeu o coffee break. Una pregunta cortita. Sí. ¿Hasta qué punto crees que era porque eres brasileña y no porque eras alemana? O fato de ser brasileira só piorava tudo. As brasileiras têm uma fama péssima na Europa, não é por maldade, é porque muitas delas vão para justificar essa fama. E quando a gente falava, eu sou brasileira, a pessoa falava assim, vira, eu ver assim a parte de trás. Mas era bem pior o fato de ser brasileira. Em termos de acesso aos benefícios, ser estrangeira tinha limitações? Não, tu estar lá... Eu tinha o visto de permanência, eu era casada, eu tinha um filho, então eu tinha todos os direitos. Então, quanto a isso, o Kindergeld de qualquer estrangeiro, nasceu lá, ele tem direito. Quanto a isso, não tem nenhum problema.
A questão é que, por exemplo, é tão dramática a coisa que quando eu tive o meu filho, eu fiquei numa enfermaria, tinha 5 pessoas, 5 camas. A enfermeira chegou com um remédio e comprimido em alemão é tablete. Ela falou, quem quer o não sei o que tablete? E era um não sei o que eu não entendi o que era. Eu achava que era alguma coisa para dor, eu falei, me dá agora, que eu estava lá cheia de dor, depois da cesárea. E aí ela perguntava, por que você quer parar de dar de mamar? Aí eu falei, não quero parar de dar de mamar. O tablete era para isso, era para cortar o leite. E das 5 mulheres que estavam lá, só eu que não recebi, porque eu não queria. Uma falava que não ia parar de fumar, outra falava que tinha que trabalhar, outra falava que não ia parar a carreira dela. Então, da maternidade, elas tomam um remédio para não amamentar. Foi muito legal a sua palestra. Obrigada. Muito obrigada. A gente já comentou ontem brevemente, mas eu queria saber se você poderia comentar um pouquinho sobre o sistema de cotas femininas que tem lá na Alemanha, porque eu sei que lá é bastante comum ter, especialmente em cargos superiores. Até tem uma amiga que é brasileira, mas morou na Alemanha há muitos anos, fez o doutorado lá, como você, e recebeu a proposta de ser diretora de um centro. E, bom, ela é muito boa, mas especificadamente estavam procurando uma mulher para preencher as vagas para mulheres. Então, eu queria saber... Ela foi trabalhar? Não, ela estava aqui, ela é professora na Universidade de São João del Rei, e o marido também, que é alemão, e decidiram ficar aqui. Eles têm um sistema de cotas, mas você vê que a preocupação deles é em preencher a cota, né? A gente tem que preencher a cota porque senão é multado lá, né? A multa lá é muito sério. E, assim, na área corporativa, por exemplo, eles têm um sistema de cota, mas eles querem uma mulher sem filho. Eles querem uma mulher sem filho, sem relacionamento, que sem perspectiva nenhuma de que ela vai ser mãe, para preencher a cota. Ou seja, eles não querem uma mãe, uma mulher, para preencher a cota. Então, vai acabar acontecendo que nas cotas vai entrando todas aquelas mulheres que falam, não tenho filho, nem quero ter, não quero ter nenhum namorado, não arranja nem ninguém, que é para ninguém pensar que talvez ali vai nascer um filho. Então, assim, é um sistema bem cruel em relação a isso. E o DFG, que é o Deutsche Forschungsgemeinschaft, é a FAPESP, lá da Alemanha, mais ou menos. Eles agora, nos últimos 10 anos, que começaram a implementar ações para diminuir essa desigualdade. Tem hoje mais ou menos 50% das mulheres na graduação, são mulheres, e 50% homens. Como docente, só tem 24% de mulheres, considerando todas as áreas. E docentes com tipo, bolsa de produtividade, tem 12%. E aí, eles tinham uma meta de tentar colocar 30% das mulheres na avaliação dos projetos. Então, se eles têm a meta de colocar 30 mulheres na avaliação dos projetos, é porque tinha muito menos do que isso. Então, assim, apesar de ser um país super desenvolvido, tecnológico, é o mesmo problema que nós temos, um número muito baixo da participação feminina nos cargos mais altos. Oi, eu queria mais uma vez parabenizar a organização do evento. Essa sessão da manhã, todas as falas foram muito ricas. E só fazer uma lembrança no que você mostrou, aqueles muitos livros ali. Eu me lembrei de uma indicação, que é um livro antigo, é clássico, da Elizabeth Badinter, que se chama O Mito do Amor Materno. Não é uma indicação nova, mas me lembrei disso porque ela faz a discussão da mãe desnaturada, a mãe fora da natureza, aquela que quer fazer outras coisas e que se realiza em outras atividades. Não é uma indicação nova, mas ela me parece ainda muito necessária. E como tem gente nova aqui, acho que é acessível em português, tem tradução. Acho que é uma leitura que nos ajuda a pensar essas questões. Eu acho que é livre. A mulher que quer ter filho, ela tem. Ela que não tem, é a opção dela. Mas é contra a natureza a mulher deixar de ter um filho, porque ela não vai conseguir entrar no sistema. Ela não vai ser aceita no sistema. E todo aquele sonho dela de construção, ele vai ser abalado. A gente não está falando aqui de caso de pessoas que têm uma deficiência, que realmente precisam de uma atenção maior. É ter um filho. É só ter um filho. Ter um filho já é um peso muito grande para essas mulheres.